Olá, meus irmãos, bom dia, com a paz de Jesus e o amor de Maria, graça e paz para todos nós. E nós estamos reunidos mais uma vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. E eu queria falar com vocês, muitos já observaram, já viram, já assistiram. Eu tenho gravado o Evangelho, já tem todo o Evangelho de São Mateus gravado aí no meu canal, capítulo 1 ao capítulo 28. E dia a dia eu estou postando o Evangelho segundo São Marcos. São 16 capítulos. Confiram depois, está muito bonito o trabalho, né? E agora eu já comecei a gravar o Evangelho de São Lucas, logo nós estaremos disponibilizando também. E meus irmãos, eu quero convidar vocês a não ficar com essa preciosidade só para vocês. Compartilha, convida outras pessoas também a caminharem conosco. Assim como Deus hoje vem falar de uma mulher maravilhosa, uma mulher para nós que é um modelo, que é um exemplo, e uma mulher que eu creio que também teve muitos problemas, uma mulher pecadora, uma mulher que teve muitas dificuldades, uma mulher que sofreu muito, porque hoje Jesus ele vem falar para nós da Santa Maria Madalena, aquela mulher que um dia aos pés de Jesus, ela teve os 7 demônios expulsos dela. Imagina, meu irmão, às vezes a gente fala que um único demônio faz aquele barulho, faz aquela confusão, aquela anarquia na vida de uma pessoa. Imagina Maria Madalena, Santa Maria Madalena, que teve 7 demônios expulsos. E eu acredito que, como a própria palavra de Deus fala, quanto maior é o pecado, quanto maior é a dor, maior é a misericórdia de Deus. Meu irmão, você está vivendo, está passando por uma dor, por uma dificuldade? Não é só você, eu digo para você, você não está sozinho nessa, não é só você. E os grandes personagens bíblicos, aqueles que mais tocam o nosso coração, aquelas histórias que mais nos impelem, que mais nos impressionam, que mais nos fazem sentir dentro da história, são aquelas pessoas que mais sofreram, que mais dificuldades tiveram. E vejam, hoje Deus, o que Ele vem falar para nós. O profundo amor de Maria Madalena por Jesus define o rumo de sua vida. E não era assim, meus irmãos, antes que ela tivesse tido aquele encontro com Jesus. Não era assim. Ela não o abandona nunca. Quer dizer, nunca mais, depois que ela teve esse encontro com Jesus, nunca mais ela foi a mesma pessoa, nunca mais ela o abandonou. Mesmo após a morte e o sepultamento, mas vai à sua procura no primeiro dia da semana, bem de madrugada. E o Senhor disse a Maria Madalena: vai a meus irmãos e anuncia-lhes, subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. E veja, aquela que era possuída por 7 demônios, ela passou a ser a anunciadora, a grande anunciadora da palavra de Deus. Meu irmão, não tem miséria da nossa vida, não tem miséria da tua vida que Jesus não possa alcançar. Não tem dificuldade, não tem dor, não tem enfermidade, não tem doença que Jesus não possa curar. Creia nisso, meu irmão. Se nós formos para casa hoje tomando posse do que Deus está falando para nós. Quanto maior o pecado, maior é a graça de Deus na nossa vida, maior é a misericórdia de Deus da nossa vida. E assim, primeiro passo, nós precisamos de nos abrir para Ele, de abrir o nosso coração, para que Ele possa entrar.
E vem comigo, meus irmãos. O Evangelho está em São João, capítulo 20. Veja, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu, correndo, e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco sentados onde havia sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, ela é tão viva, tão eficaz, que ela produz uma mudança na nossa vida. E é por isso, por ser tocada por Deus, que eu estou, como eu disse logo no começo, gravando, colocando em áudios de uma maneira lúdica, ao ar livre, a palavra de Deus, capítulo a capítulo, para que nós possamos ter os nossos olhos abertos. Porque veja, meu irmão, não é fácil a gente reconhecer a presença de Jesus. Mesmo aquelas pessoas que caminhavam com Ele durante tanto tempo, não era fácil e não é fácil ainda no dia de hoje. Por isso, nós precisamos de ficar atentos, plugados, conectados. Hoje nós estamos tão conectados, meus irmãos, com tantos meios virtuais, tantas redes virtuais. Nós estamos tão plugados com tantas coisas que não vão nos levar muito longe. Que nós possamos, é um convite que eu te faço, meu irmão. Vem para perto, vem para junto, vem conectar-se, venha para que você possa também ficar ligado com as santas palavras de Deus, com o santo evangelho, porque a palavra de Deus, ela tem poder de arrancar de nós toda a nossa cegueira, toda a nossa surdez, toda a nossa tibieza, toda a nossa paralisia. Como nós estamos precisando disso nos dias de hoje. E veja, Maria Madalena, ela foi ao túmulo bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Aqui é a primeira coisa que Deus coloca para nós. Quando nós estamos com Deus, quando nós estamos buscando esse Jesus, mas que nós já tivemos um encontro com Jesus, porque Maria Madalena, a partir do momento que ela teve aquele encontro com Jesus, toda aquela maldade dela foi extirpada. Maria Madalena, ela começou a seguir o Mestre, a aprender com o Mestre, a querer ser mais do Mestre. Ela era uma verdadeira seguidora de Jesus. E com isso ela foi aprendendo, foi se fortalecendo. Cada dia ela estava mais forte. E veja,
aquele medo. Muitas vezes nós, quando nós estamos afastados de Deus, nós temos medo. Medo de tudo. Medo até de ver certas coisas. Medo de escutar. Medo de ouvir. Medo de não aguentar. Quantas vezes nós falamos, eu tenho medo de não aguentar. E veja bem, meus irmãos, era noite e Maria Madalena, ela foi em busca de Jesus. Ela, no íntimo do coração dela, ela sabia que podia encontrar com Jesus, mesmo ele estando morto. Ela acreditava no poder da ressurreição, meu irmão, porque senão ela não teria se arriscado. Naquela época era muito difícil uma mulher sozinha, principalmente naquela hora da noite, mas ela arriscou tudo. Ela foi em busca de Jesus, ela queria uma resposta. E veja, então ela saiu correndo, escuro, e viu a pedra. Quando ela chegou, ela viu que a pedra do túmulo tinha sido retirada. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo. E disse, e já estava anunciando, ela já começou ali anunciando a boa nova. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. E veja o que acontece, essa palavra a gente precisa de tomar muito cuidado com ela. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. E quando eu refleti essa palavra, quando nós estamos do lado de fora, meu irmão, eu falo quando nós estamos do lado de fora do coração de Jesus, ou quando Jesus está do lado de fora do nosso coração, toda e qualquer notícia vem para nos abalar. Toda e qualquer notícia vem para nos fazer chorar. Meu irmão, quando nós não estamos verdadeiramente, quando nós não sentimos verdadeiramente a presença de Jesus dentro do nosso coração, e quando nós não nos colocamos dentro do coração de Jesus, do coração misericordioso de Jesus, tudo que nos acontece, as doenças, as enfermidades, as perdas, as más notícias, tudo vem para tirar o nosso chão. Mas Deus, Ele quer falar para nós hoje, Ele quer ser a nossa força, Ele quer ser a nossa energia, Ele quer ser a boa nova para você e para mim, meu irmão. Porque quando nós temos esse encontro com Jesus, esse encontro que cura, e muitas vezes é através da palavra de Deus, não tem outro caminho, meu irmão. Às vezes nós precisamos de largar um pouco as más notícias que o mundo nos apresenta e receber a boa nova de Jesus, porque quando nós formos receber uma notícia que realmente é para nos abalar, nós estaremos de pé sobre a rocha. É isso que Deus quer colocar para nós. Nem Maria Madalena aqui, Maria Madalena estava chorando, e a palavra de Deus diz, ela não conseguia enxergar nem escutar, porque quando Jesus falou com ela, ela ainda não escutou, porque ela estava angustiada, com medo, ela estava chorando, choramingando, ela não tinha os seus sentimentos em ordem naquele momento. Ela não conseguia reconhecer naquela dor, naquela morte, aparente morte, porque aquela morte era para um bem muito maior, era para uma ressurreição. Ela não conseguia enxergar naquele momento difícil uma vitória, uma grande vitória. Ela não conseguia ver que aqueles momentos que eles todos estavam passando, os discípulos estavam passando a grande perda, aquela grande perda, a dor da morte. Eles não conseguiam enxergar que aquilo era vontade de Deus, que aquilo era o que precisava, aquele grande acontecimento, a morte de Jesus, o sepulcro vazio. Naquele sepulcro vazio, eles não conseguiam enxergar a boa notícia que Jesus estava trabalhando. Meus irmãos, Jesus passou 3 dias dentro daquele sepulcro, mas a luz de Jesus, o Espírito Santo de Deus era tão grande, tão forte, que fez aquela pedra rolar. Qual é a situação de dor que você está?
passando hoje? Por qual situação você está passando hoje? Por qual situação de perda? Meu irmão, parece que nós estamos às vezes vivendo um vazio de um sepulcro, no vazio de um sepulcro. Como Jesus, naquele momento, passava pelo vazio do sepulcro, mas ele estava a trabalhar. Eu quero que você coloque hoje, neste momento que nós estamos orando, qual a situação de perda que você está vivendo. Talvez não seja uma perda, meu irmão. Talvez seja um momento de grande crescimento espiritual para todos nós. Nas maiores perdas das nossas vidas, nos maiores momentos de dor, de dificuldade, de enfermidade, Deus está trabalhando. É isso que Deus quer falar para nós. Deus está trabalhando. E é para o crescimento não só daquele que está com aquela enfermidade, mas de todos nós que estamos ao redor daquele que está enfermo. Naquele momento nós pensávamos, Maria Madalena pensava, os discípulos pensavam que eles estavam passando por uma grande perda, mas não era. Aquilo foi um momento de salvação, de ressurreição. E muitas vezes, meus irmãos, para que nós tenhamos este encontro pessoal com Jesus, a dor, a enfermidade, a aparente morte, ela se aproxima de nós para dizer para nós: acorda, eu estou aqui. E naquele momento, veja, Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou: Rabone. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai. A obra de Jesus era imensamente maior do que aquela aparente derrota que eles estavam vivendo naquele momento. Mas, e ele disse: vai dizer aos seus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Jesus e Maria, naquele momento que ela teve aquele encontro com Jesus, onde caíram todas aquelas aparentes cegueiras, a partir daquele momento, ela correu para anunciar. E era noite. E ela correu para anunciar que Jesus vivia, que Jesus estava ressuscitado. E, meus irmãos, que nós possamos pedir a Deus que Ele, de todo o mal da nossa vida, todo o mal que nós passamos, toda dificuldade que nós passamos, toda situação de morte, toda situação de perda, toda situação de aparente derrota, que nós possamos reconhecer a obra de Deus, a grande obra de Deus nas nossas vidas e na vida das pessoas que nós amamos. Que nós possamos, meu irmão, ter o entendimento, que nós possamos clamar para Deus para que Ele nos dê o entendimento. Que muitas vezes, na hora da nossa dor, na hora do nosso sepulcro vazio, Jesus está apenas a trabalhar. Jesus está apenas nos assistindo. E como Ele vê, e como Ele fica feliz, meus irmãos, quando Ele nos vê firmes, de pé, como Maria Madalena estava junto com a mãe de Jesus, aos pés da cruz. E é assim que Ele nos quer, meu irmão, de cabeça erguida, na hora da nossa dor. E isso não é possível pelas nossas forças humanas, não é possível. Só é possível quando nós nos apegamos a Ele. E nós queremos pedir para que Ele hoje nos fortaleça. Vem, Senhor Jesus, venha nos fortalecer no momento da nossa aparente derrota, no momento do nosso sepulcro, que nós possamos saber que o Senhor está apenas a trabalhar, a nos fortalecer, a nos chamar, a nos atrair para junto de Ti. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz para todos nós. No vazio daquele sepulcro, Jesus estava apenas a trabalhar. E o poder dele era tão grande que ele fez rolar aquela pedra. A luz de Deus era tão grande, a luz da ressurreição fez rolar aquela pedra. E hoje ele quer fazer rolar esta pedra deste sepulcro em que nós muitas vezes nos colocamos. Amém. Graça e paz para todos nós. Amém.